Centro Cultural Carajá, em Aruanã, e o Museu a Céu Aberto da Praça Universitária, em Goiânia, são modelos diferentes de museu. E é exatamente a diferença o ponto comum entre os dois. Eles são provas de que o conceito de museu não pode ser rígido e que cada vez mais as comunidades buscam formas de preservar sua arte e sua cultura imaterial, através de museus que integram e dialogam com os visitantes e com a sociedade. O direito à memória é um direito de todos. Se nós analisarmos as diversas comunidades, os diversos segmentos sociais que ainda não são representados nos museus que existem no país, a gente percebe que existe sim uma grande lacuna no número de instituições existentes, mesmo quando nos deparamos com esse número de 3.000, que não é que parece ser um museu, muito museu, mas na verdade não é. Somos uma população muito grande e a maioria dos segmentos sociais que compõem essa comunidade, essa população brasileira, não são representados nos museus. Então, há sim a necessidade e espaço sim para a construção de museus, mesmo em cidades pequenas como a cidade de Pilar, Aruanã ou tantas outras, especialmente quando a gente reflete um pouco a respeito do conceito mesmo de museu, né? A cidade de Aruanã está localizada no encontro dos rios Vermelho e Araguaia, na planície de um grande vale. A 310 quilômetros da capital do estado, possui uma vista privilegiada dos encantos do rio Araguaia, um dos mais belos rios do mundo. O município atrai pessoas de todas as partes, movidas pelos encantos do Araguaia e pelo clima agradável da cidade, que dispõe de infraestrutura para receber os visitantes, áreas de camping, bares e restaurantes. Considerada cidade portal do Araguaia, Aruanã oferece lazer e turismo ecológico em seus rios e praias de beleza singular. Aruanã é o nome de um peixe abundante na região. Sua importância para a comunidade ribeirinha está ilustrada no brasão do município. Aruanã é também o nome de uma dança sagrada dos índios Carajás. Cerca de 150 pessoas desta etnia vivem bem próximas ao principal porto de Aruanã, na aldeia Buridina. Apesar do contato direto com moradores e visitantes da cidade, eles mantêm vários hábitos e costumes indígenas e lutam por seu direito à terra. Com a entrada pela Praça Almirante Barroso, em Aruanã, a aldeia Buridina conta com um espaço destinado à exposição e venda do artesanato produzido pela comunidade. É o Centro Cultural Indígena Carajá, onde está presente toda a cultura do povo Carajá. Meu nome é Raul Rawacate, represento a aldeia como cacique e também presidente do Conselho de Educação Indígena. E aqui estou dentro de um museu, que é um projeto que foi idealizado pelo meu avô, que chama Projeto de Educação Indígena Maurerri. Então esse trabalho tem a finalidade de um projeto de resgate à cultura, que a forma tradicional ela estava acabando e a preocupação era de não deixar morrer o trabalho artesanal da forma tradicional. O artesanato vendido no Centro Cultural é uma importante fonte de renda para a comunidade indígena. Mas seu principal objetivo é manter viva a cultura de seu povo. O centro está inserido no projeto de educação e cultura Maurerri, implantado em 93, que visa a melhoria de vida dos Carajás. Olha, o que me surpreende assim, porque de ser uma aldeia urbanizada, com um projeto dentro do centro da cidade, me surpreendeu que ela tem um destaque muito forte, uma referência assim, de trabalho, até de a formação assim, de pessoas que estão terminando um trabalho, mestrado de História, de Antropologia. Então isso aí tem um incentivo muito forte do conhecimento da parte tradicional em prol da natureza, né? Que meu avô falava muito, que a natureza, nós Carajá, o povo Carajá no geral, ele preocupava muito com a natureza, que é usado só para sua necessidade. Então isso preocupou muito meu avô, né? As mudanças. E então no projeto ele é incluído muito forte
e que essa parte tem despertado interesse do não índio de ouvir de que forma que ela é feita. E me surpreende assim, que como é aldeia urbanizada, o projeto ela tem um trabalho muito firme, que nenhuma aldeia isolada tem um projeto igual a esse. Então isso aí é muito bom. Que eu tive na reunião de educação em 3 estados diferentes, foi reunido, né? Goiás, Palmas e Maranhão. E para minha surpresa, ouvi cada representante de aldeia e que assim, eu fiquei surpreso que a única aldeia que tem um projeto desse nível, com o nome de um índio, que é assim de historiador, é Aruanã. Aí eu fiquei surpreso que aqui é uma referência de todas as aldeias e de ver como meu avô falava, que o conhecimento que a gente tem, ela tem a resistência da gente estar falando, de estar conscientizando. Então a forma tradicional, como é a única que vejo, que eu observo, é como eu estava falando, para mim não tem preço. É uma coisa assim que aconteceu e que está sendo uma referência. E por outro lado, esse projeto Mauriri, que leva o nome do meu avô, que é Mauriri, ela tem um apoio na Universidade Federal, à faculdade indígena, que nenhuma outra aldeia tem. Então por aí tem índio estudando através dessa faculdade. Graças ao projeto Mauriri, os Carajás de Buridina estão recuperando a dignidade e resgatando sua identidade étnica. Apesar da miscigenação, os Carajás continuam vivenciando seus costumes e transmitindo sua cultura aos descendentes. O artesanato é um dos elementos culturais mais fortes e, apesar da introdução de instrumentos modernos e materiais industrializados, preserva as formas e traços tradicionais. É através da arte que as gerações se comunicam e antigos hábitos, crenças e costumes são repassados. Essas bonecas aqui, as mulheres não fazem não. Não, de madeira não. Só argila. Ela faz só de argila. E esse aqui ela não pode fazer também. Ela pode pintar do jeito que ela está fazendo ali, ajudando e tal, mas fazer ela não faz. Porque ela não foi preparada e outro que o costume não educa nessa parte aqui. Ela educa na parte dela lá, que é a argila. Nós não podemos pegar. Porque senão nós é vaiado, né? Aí os outros, se nós pegar, aí o outro irmão chega aí, ô, Budóezão. Um dos principais símbolos desta cultura pode se tornar patrimônio cultural imaterial brasileiro. É a boneca Carajá, confeccionada em cerâmica e pintada com grafismo, que representam formas humanas e a fauna regional. Ela é feita apenas pelas mulheres e crianças da aldeia. Eu vi que a mulher Carajá, observei muito, que a mulher Carajá ela estava dando prioridade para a invenção, né? Que é a boneca diferente que foi sendo modelado como assim de braço, carregando pote, carregando neném, né? Então isso aí é inventado, porque a boneca tradicional ela é toda retinha, sem braço, só com as perninhas e a cabeça, e assim ela foi saindo pelo lado comercial, que ela foi saindo fora, né? Porque ela não chama muita atenção, ela não tem aparência bonita, né? Mas aí eu fiquei muito triste, que eu vejo que assim, o lado do dinheiro estava falando mais alto. E que meu avô me ensinou assim, que ele falava que nós temos que preservar a nossa cultura, porque ela fortalece qualquer povo, né? Então eu vejo assim, pelo lado assim, do fortalecimento, assim, começar pela antropologia Maria Arruda, e até chegar
no IFAM, a professora Ney Clara, até então ela me perguntou por que eu preocupava tanto, né? Aí expliquei para ela que o lado do comércio estava falando mais alto, que infelizmente os índios estavam dando mais prioridade para o lado do dinheiro, não pelo lado da cultura. É verdade que é feito pela mulher carajá ou pelo índio, né? Mas só que de uma forma comercial, não é uma forma tradicional. E aí eu senti que ela também ficou preocupada. Então, diante dessa preocupação, ela se colocou à disposição de lutar pelo reconhecimento. E, por sua vez, o IFAM, representado pela dona Salma Saad, ela se colocou à disposição de reconhecer, né? Então, isso aí para mim foi muito forte, assim, esse acontecimento que mexeu com várias aldeias, né? Assim, eu fiquei até surpreso, né, de ver que de uma aldeia urbanizada, ter um projeto desse nível, para mim não tem preço. O projeto deu continuidade aos estudos sobre cultura imaterial, iniciados em 2007 no Museu Antropológico de Goiânia e com o apoio do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Realizou estudos etnográficos e documentais para apresentar subsídios para propor o registro da boneca como patrimônio cultural brasileiro. No Centro Cultural de Aruanã, a boneca é comercializada como objeto de decoração e comprada principalmente por turistas, que levam para casa mais do que um souvenir. Na bagagem vai a experiência de ter vivenciado a cultura e o modo de vida da aldeia buridina de Aruanã. De volta à capital do estado. Goiânia é uma jovem cidade que tem o poder de seduzir os visitantes com suas diversas flores coloridas e perfumadas espalhadas pela cidade. São bosques, jardins e praças que dão vida e cor às avenidas e pequenas ruas e são o melhor cartão postal do município e orgulho da população. Goiânia possui vários museus importantes que guardam e preservam a memória da cidade. As esculturas ao ar livre representam um pouco da história da cidade, como o Monumento às Três Raças, projetado pela artista plástica Neuza Moraes, que é um dos principais cartões postais de Goiânia. O Monumento à Paz Mundial, uma ampulheta de 5 metros de altura, abriga terras de vários países. Foi construído por Cirão Franco. Além destas, existem várias outras esculturas e monumentos de destaque nos prédios e parques espalhados pela cidade. Em meio a esta variedade de coisas, o Museu Diferente chama a atenção pela forma como se apresenta. É o Museu de Esculturas a Céu Aberto, situado numa das mais belas e expressivas praças de Goiânia, a Praça Universitária. Por estar ao ar livre, o museu é aberto ao público 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a entrada é franca, ou melhor, não tem entrada, é só passar por ali, parar e apreciar. A Praça Universitária foi planejada em 1933 e construída em 1969 pela Prefeitura Municipal. Em volta dela se reúnem vários prédios universitários, daí o nome. Para quem a frequenta ou já frequentou nos tempos de estudante, ela dispensa maiores apresentações. Tombada pelo patrimônio histórico e cultural de Goiás, a Praça Universitária foi palco de grandes manifestações políticas, eventos estudantis e culturais. É um dos melhores lugares da cidade para se ver o pôr do sol. Para boa parte dos universitários de hoje e de ontem, a praça se confunde com suas próprias histórias de vida. É um lugar significativo de memória para os goianienses e goianos.
perfeito então para abrigar as esculturas que constituem o Museu a Céu Aberto de Goiânia. O museu nasceu da iniciativa da marchand Célia Câmara e de um grupo de escultores e está instalado na Praça Universitária desde os anos 2000, depois de muita luta pela sua criação. Quando esse museu foi criado, esse museu aberto foi criado, eu fiz parte do início dessa ideia, dessa construção até o final. Assim, foi a Associação dos Escultores, juntamente com Célia Câmara, assim, andamos, discutimos muito para criar, porque aquela coisa do museu fechado, da galeria, acabava criando uma situação assim, as pessoas que de pouca cultura não tinham acesso a esses locais. Então a gente resolveu criar esse museu aberto para que as pessoas pudessem interagir, pudessem ter mais contato com a arte, pudessem se esclarecer melhor, as escolas pudessem ter, as pessoas que estivessem andando, passeando, pudessem ter acesso a essas obras. Porque inicialmente o projeto era para a prefeitura bancar. Cada um fazia um projeto da associação e levava. Mas aí, como passou para a associação, isso não ia funcionar. Então, o que a gente fez? A gente organizou, mandou para um projeto Lei Rouanet, né? Esse é um projeto patrocinado pela Lei Rouanet. E, na época, o projeto estava orçado em 1.800.000. Mas aí, na época, a empresa que ia patrocinar, o Sérgio Mota, que era da Telecomunicações, faleceu. E o que assumiu no lugar dele não quis continuar com o projeto. Não sei qual a política que ele usou, que não liberou o restante do dinheiro. Então esse projeto saiu, tipo assim, na vontade dos escultores, a gente só recebeu da associação, tipo assim, Antônio, você quer fazer em bronze? Então faz em bronze. Quanto que é o material? A associação paga. E um cachê, pode bem dizer, simbólico, pelo valor dos artistas que tem aqui, na época era R$4.000. O propósito do museu é democratizar a arte, facilitando o acesso ao público que não costuma frequentar galerias ou museus de arte. O Museu a Céu Aberto da Praça Universitária disponibiliza obras de arte de destacados escultores goianos, desde os mais famosos aos mais recentes. Esse museu, ele é o maior do gênero da América Latina e abrange os escultores famosos, como Gustavo Ritter, Ângelo Catena, Maria Guilhermina, Neuza Moraes, e mesclaram com os artistas que vieram surgindo durante esse tempo, até os mais novos. Inicialmente foi projetado para 26 esculturas e 2 painéis. Cada artista elaborou sua obra nas técnicas desejadas, pela plasticidade do bronze, do alumínio, do aço, do ferro, da pedra-sabão, da madeira e da cerâmica, influenciados por vários estilos diferentes. Devido à falta de manutenção e segurança adequadas, as obras sofrem depredação e algumas tiveram de ser restauradas ou até mesmo retiradas do acervo. É o caso da Madonna de Gilvan Cabral. Não fico tão chateado porque eu não sei nem a quem cobrar essa responsabilidade, porque na verdade eu acredito assim que os professores, diretores deveriam levar mais os alunos nas escolas, assim, nos ateliês de artes, nos museus, nas galerias, porque isso é produto de uma educação, de uma falta de educação. Agora, essa falta de educação, ela não cabe só também ao governo, ela cabe ao artista, ela cabe ao professor, ao diretor, à sociedade. É mais uma obra sendo danificada, assim, mais uma no meio de várias no mundo, no planeta. É o que eu acho aqui que precisa para que esse projeto seja valorizado, é uma ação educativa permanente. Que diz que obra, o artista não se explica. Eu fiz isso, fiz aquilo. Fica pela ideia de quem está vendo e sentindo. E quando eu cheguei lá em 2003, por aí, necessariamente para fazer uma pesquisa sobre a fundação da praça, sobre a implantação do museu,
Aí eu tive essas informações das escolas que procurava e que não tinha informação para fazer uma visita guiada, né, vamos dizer assim. Aí eu fiz essa pesquisa, pesquisei com os artistas da praça e trabalhei uma metodologia que pudesse dialogar com o espaço aberto, porque eu tive que buscar autores ligados ao turismo, né, porque tá na cidade, né, a praça tá lá, então não é um museu fechado. A gente tinha 4 mediadores na parte da manhã e 2 mediadores na parte da tarde. À noite, a gente até chegou a atender um público, mas porque eles insistiam muito, porque a gente não tinha um projeto para mediação à noite. Mas a gente chegou a atender, por muita insistência, algumas escolas à noite, né? Dentro da ação, a gente teve um público, assim, nesse período, mais ou menos de 7.500 alunos. Foi muito. A obra da Leia Leal, a maternidade, ela chamava muita atenção ao público infantil, né? E já a obra do José Loures, né? O camponês, ela já chamava a atenção já de um público secundarista. Isso não é uma regra, né? Mas a gente via que chamava muita atenção daquele público ali, escolar. Uma obra que chamava muita atenção também é a obra do Divino Jorge, Autolibertação. O pessoal da universidade chegava de frente àquela obra, tinha gente que chorava, né? Apesar de pequenos atropelos, o Museu a Céu Aberto da Praça Universitária rompe as tradicionais paredes do museu, comunica e aproxima a população e oferece um espetáculo de encher os olhos e elevar o espírito. Em Goiânia, a arte está na praça.